Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Vinícius Braz, de Biologia, que continua com a gente, e do professor Bruno Galvão, de Ciências. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E você continua enviando as suas dúvidas pelos nossos canais de comunicação, pelo telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Enquanto você envia as suas perguntas, vamos relembrar as aulas do professor, o conteúdo das aulas do professor Bruno. Conta pra gente, professor, quais foram os conteúdos das suas aulas. Bom, primeiramente, bom dia Vinícius, já é quase boa tarde, né? Bom, com o 7º ano eu trabalhei o assunto taxonomia, mostrando ali algumas características que são utilizadas na classificação de seres vivos, como o modo de nutrição dos seres vivos, a organização celular. E já no 8º ano, trabalhei com mudanças climáticas. Falamos de mudanças climáticas em geral, falamos de efeito estufa, aquecimento global e o que causaria mudanças climáticas. E já com o 9º ano eu trabalhei a ideia de Mendel, né? A primeira lei de Mendel, quando a gente já está introduzindo aí, entrando com as primeiras ideias da genética. Muito obrigada, professor. Então agora vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta do 4º ano. Por que quando em alguns países é dia, em outros é noite, professor? Então, boa pergunta, né? Essa daí sempre gera muita curiosidade entre as crianças, né? Por que aqui então está sendo dia e lá no Japão, por exemplo, é noite? Por que eu estou aqui é bom dia, na Europa, em algumas partes, e aqui no Brasil é tarde? Então, a gente sabe que a Terra ela vai girar em relação a ela mesma, ela vai fazer um giro em torno dela e um giro em torno do Sol. Então, esse movimento da Terra que ela vai fazer ao redor do Sol, que nós chamamos como movimento de rotação, ela vai fazer o quê? Vai dar, então, essa diferença de dia e noite. E, ao mesmo tempo que ela está girando em torno do Sol, ela está girando ao redor dela mesma. Só uma coisinha, não, né? Ao redor do Sol, translação. Translação, é isso que eu estou falando. A gente confunde rotação, translação. Então, a gente vai fazendo isso. Feito isso, então, com a parte da Terra que está sendo iluminada vai ser dia e a parte da Terra que não está sendo iluminada vai ser noite. Isso. E aí a gente tem os meios termos, a tarde e a madrugada, que vai ser o quê? Esse pedacinho, então, que vai começar a ser iluminado ou deixando de ser iluminado. Então, o motivo seria, né, professor, a rotação, né? Na verdade, a rotação e a translação dia e noite junto, juntamente. Né, que é ela girando ao redor do próprio eixo. Eixo e ao redor do Sol mesmo. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, professor. Próxima pergunta. O que são genes alelos? Uma pergunta do 9º ano, professor. Ok. Vamos pensar, então, no ser humano. Nós temos 23 pares de cromossomos, ou ao todo 46 cromossomos. Então a gente tem lá o cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3. Esses cromossomos são partes do DNA, né, professor Vinícius? Nós temos um DNA total. Muitas vezes o aluno pensa que o DNA é uma fita comprida só, mas na verdade ela é dividida em partes. E essas partes eu poderia então dizer aqui que são os cromossomos. E eu vou representar aqui com os meus dedos apenas um desses cromossomos. O cromossomo 1, por exemplo, do ser humano, ou o cromossomo 2, tanto faz. Vou considerar que fosse o cromossomo 1. Então você tem o cromossomo 1 e ele está aos pares, ou seja, você tem um cromossomo, 2 cromossomos que fazem parte ali daquele cromossomo 1, que os cromossomos estão aos pares. E aí, se você pensar que na ponta do meu dedo pode ter genes, então esse cromossomo aqui está cheio de sequências de DNA, né, cheio de códigos que vão determinar certas proteínas, a produção de certas proteínas. E esse cromossomo que faz par com ele vai ter na mesma posição genes relacionados a essa mesma produção dessa proteína também. Ou seja, esses genes que estariam aqui nas pontas dos meus dedos, eles também fazem uma espécie de par com os cromossomos que fazem par. Esses genes que estão relacionados à mesma característica, por exemplo, se fosse a cor das ervilhas, como a lei de Mendel trata. Se esse gene aqui está relacionado com o cor e esse também, então eles são genes alelos, eles estão pareados com os cromossomos, eles tratam da mesma característica. Mas, apesar de tratar da mesma característica, esses genes alelos podem codificar diferenças nessa característica. Por exemplo, um gene pode ter
uma dominância codificar a cor amarela para a ervilha e o outro a cor verde. Mas o que importa é que esses genes codificam o quê? A cor da ervilha, a mesma característica. Esses genes são, portanto, genes alelos. Perfeito, muito obrigada, professor. Próxima pergunta: o que acontece quando ingerimos carboidratos em excesso? Pergunta do 5º ano. Isso daí, questão de alimentação saudável. Então, quando a gente sabe que todo carboidrato, né, quando vai ser, a gente encontra aí pão, massas, né, igual batata, mandioca, então são alimentos que são ricos em carboidratos. Não que os outros não vão ter, mas eles têm uma quantidade menor e esses são mais ricos. Quando então os açúcares, quando a gente então consome em excesso esses alimentos, a gente então vai fazer o que eu costumo brincar e falar, que o nosso corpo fica viciado. Ele vai necessitar, então ele vai estocar esse excesso de energia, porque o carboidrato a gente sabe que ele vai nos dar uma energia rápida, por exemplo. Então, essa energia rápida liberada, vai lá, liberou, beleza, e ele vai precisar de mais energia. O que é que vai fazer? Ele vai fazer com que você vai comer mais. E, consequentemente, quando você vai comer mais, ao mesmo tempo que ele vai ficar nesse ciclo vicioso, vai o quê? Estocando. Aí a gente vai engordar. A gente vai ter problemas aí nutricionais, como, por exemplo, o aumento da quantidade de açúcar no sangue, que nós conhecemos aí, né, como diabetes. Pode levar, né, vários outros problemas aí, desde colesterol alto e a obesidade, em alguns casos. Então, isso tudo vai ser gerado de acordo com o consumo em excesso de carboidratos. Então, por isso, a necessidade da gente ter, então, uma alimentação balanceada, né, Bruno? Isso. A gente tem que ter essa alimentação balanceada, porque senão o nosso corpo fica lá viciado em açúcar. Sim. E toda hora quer energia rápida e não gasta o que tem que gastar. É importante o aluno saber, né, que o açúcar ele pode ser transformado no nosso organismo em gordura. Gordura pode ser transformada em açúcar, gordura pode ser transformada em proteína. Então existe a possibilidade dessas mudanças bioquímicas no nosso organismo, e essas conversões vão acontecer de acordo com a quantidade de açúcar que a gente tem disponível. Exatamente. Se a gente come de maneira adequada, a gente vai gastar para que ele serve principalmente, né, que esses carboidratos na energia pronta, né, mais rápida. E aí tem essa questão que você falou, que se a gente não utiliza essa quantidade enorme, se você estiver ingerindo uma quantidade grande, ele pode ser convertido em gordura, levando ao que você falou, pode ser convertido em outros... colesterol e tudo mais. Exatamente, perfeito, professor. É um equilíbrio, né, professores, que a gente tem que buscar, né? Por isso que a gente tem que ter, lá tem até aquela piramidezinha alimentar, que a gente tem que ter uma alimentação rica em proteína, fibra, gorduras, que é importante também, em carboidrato, que é importante, tá? Não que o carboidrato não seja importante, mas ele é importante, mas em excesso ele faz mal do mesmo jeito que qualquer alimento excesso, que você consumir em excesso, ele vai te fazer mal. Até porque o alimento é o nosso combustível. Se a gente não usa esse combustível, se não gasta essa energia, exatamente, ele fica estocado, né? Fica estocado lá e aí não tem como a gente gastar, digamos assim. Criando problemas, né, de saúde, verdade. Próxima pergunta. Todos os organismos autótrofos fazem fotossíntese? É uma pergunta do 7º ano. Bom, não. Nem todos os organismos autótrofos fazem fotossíntese. A fotossíntese é muito famosa porque nós tratamos em diversos ciclos do ensino aí sobre o fato das plantas fazerem fotossíntese e produzirem então seu próprio alimento, que é isso que significa ser autótrofo, né? Auto de autossuficiente, né? Autótrofo, trofos de alimento. Então, um organismo autótrofo ele é capaz de produzir o próprio alimento. Mas existem organismos que não utilizam a fotossíntese para isso. Organismos que utilizam um processo chamado de quimiossíntese. E a quimiossíntese, então, ao invés de utilizar a luz solar como fonte de energia, o organismo vai adquirir energia através da oxidação, né, de algumas reações químicas em compostos inorgânicos, né, ou minerais. Então, a forma de conseguir energia dos organismos quimiosintetizantes é diferente dos fotossintetizantes, e existem essas duas possibilidades aí dentro desse grupo de organismos autótrofos. Muito obrigada, professor. A próxima pergunta acabou de chegar. Veio da Ana de Curvelo
E ela perguntou algo que é muito importante. Como posso ser mais sustentável? Boa pergunta, né, Ana? Obrigado pela pergunta aí. Então, quando a gente fala então em questão de sustentabilidade, o que a gente pode... Vamos pensar aqui então nesse conceito de desenvolvimento sustentável, né? Você então vai o quê? Consumir, né, para você aquilo que você necessita, garantindo que aquilo que você está consumindo, né, aquele produto, não necessariamente o mesmo. Por exemplo, eu estou usando essa caneta, então eu vou utilizar essa caneta para que as gerações futuras possam utilizar a mesma? Não, mas garantindo que as gerações futuras, elas possam ter então a disponibilidade de utilizar uma caneta. Então isso então a gente vê como desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente vai falar em questões de hábitos sustentáveis, a gente vem naquelas questões da preservação ambiental e tudo mais. O fato de você não jogar um papel do lado de fora da rua, né, da janela do carro, por exemplo, não descartar corretamente o seu lixo. Isso você não está tendo condições ambientais favoráveis e não está sendo sustentável. Porque esse lixo descartado na natureza em forma inadequada, ele vai o quê? Acarretar vários problemas, que podem ser problemas mais simples, como por exemplo uma poluição visual, ou até mesmo chega lá, entupiu aquele bueiro, pronto, veio uma chuva, deu uma enchente, depois a gente vai lá e limpa. Isso é grave, mas eu estou falando que é simples porque se esse lixo, dependendo, for descartado de maneira inadequada, ele pode até mesmo contaminar um solo, chegar a contaminar o solo e essa contaminação desse solo ser tão grande e ser tão grave que pode contaminar, por exemplo, os lençóis freáticos que a gente tem, os lençóis subterrâneos aí que tem a água. E pensa nessa quantidade de água que a gente tem aí abaixo do solo, sendo contaminado o nosso solo. Em relação àquela enchente que teve, ela é mínima comparado a isso. Então, isso então é ser sustentável, além de que também você não consumir em excesso, porque quanto mais a gente tem essa questão do consumismo, principalmente em determinados produtos, a gente então vai ter mais quais os processos atrás daquele determinado produto. Então isso gera vários impactos ambientais e a questão também, a gente vê a questão do combustível, qual tipo de combustível eu estou utilizando, né? A gente pede aí para dar preferência aos biocombustíveis. Ah, mas um carro movido ao etanol, ele vai andar menos, ele vai demorar, né, vai demorar a pegar mais. Sim, acontece isso, mas se a gente for pensar no meio ambiente, ele é alternativa em relação a combustíveis a mais sustentável. Porque, claro, a gente tem os carros híbridos aí, os carros elétricos, mas eles ainda não chegaram a uma condição acessível a toda a população. Então a gente tem que pensar em hábitos sustentáveis que possam então minimizar esses impactos que vão causar ao meio ambiente. Eu costumo falar que você tem que sim pensar literalmente, globalmente e agir localmente. Então uma atitude sua, esse simples fato, você vai lá, está consumindo aquilo ali, eu quero uma caneta nova, eu quero, realmente você precisa daquilo? Mas o que isso tem a ver com hábito sustentável? Tudo a ver com hábito sustentável, porque às vezes se você não comprar aquilo em excesso, você não vai estar então tendo mais uma cadeia de produção, digamos assim, dependendo daquele produto, não vai desmatar, não vai minerar, não vai ter outros prejuízos ali por trás ambientais que a gente vai ver. Então isso são hábitos sustentáveis, se Bruno quiser complementar aí. Por isso, né, professor, posso te interromper? Sim. Por isso, professor, a importância da coleta seletiva do lixo, né, e do evitar o desperdício de água. Exatamente, acho que é algo eu esqueci disso também, essas questões sustentáveis, perfeitamente, porque isso vai garantir que a coleta seletiva, quando você consegue separar cada tipo, plástico, metal, papel, resíduo orgânico, você consegue ter uma destinação final, pegar aqueles papéis, reciclarem, pegar aquele resíduo orgânico, fazer uma compostagem e aí uma adubação, fertilização do solo e tudo mais. Aquele plástico vai lá, é reutilizado, reaproveitado. Hoje a gente tem aí vários materiais que foram feitos com fibras da garrafa PET, sim, desde camisas, tecidos. Então, isso tudo consegue, claro, também do racionamento da água, da boa utilização
porque essa água, quando ela vai ficando, essa água potável, a gente sabe que é uma quantidade mínima em relação à quantidade de água disponível no nosso planeta, e se a gente utilizá-la de maneira inadequada e ainda continuar a poluir, vai chegar um ponto que nós não teremos água potável. Sim. E isso gera aí, não estou sendo sustentável. É o que você falou, né, professora? Uma pequena... A gente acha que é pequena, né, a atitude nossa, mas que gera um impacto enorme. Se cada um fizer a sua parte, né, a gente consegue mudar essa situação. Vou até interferir dizendo que uma pequena atitude de 7 bilhões de pessoas são 7 bilhões de atitudes. Né? Verdade, exatamente. Verdade, olha só. Verdade, professor. Bom, gente, vamos fazer mais um pequeno intervalo. Continue participando do nosso Tira Dúvidas, acessando os nossos canais de comunicação que estão aparecendo aí na sua tela. Os nossos professores aqui, Vinícius e Bruno, continuam com a gente. A gente volta daqui a pouquinho. Até já!